Olá, vamos para mais uma aula e vamos iniciar a clínica médica, mas próprio que é patologia de sistemas. Porque na clínica médica nós aprendemos e estudamos as afecções que cometem cada sistema, para assim entendermos os cuidados de enfermagem e os cuidados de saúde necessários para a melhora daquele quadro. Nós temos as patologias cardiovasculares, respiratórias, endócrinas, urinárias, digestivas, nervoso de cada sistema, porque assim a gente linka a anatomia e entende um pouquinho cada patologia, sabendo que não são só essas, tá? Vamos iniciar algumas hoje. Objetivo: identificar os cuidados de enfermagem nas principais patologias de cada sistema, sendo abordadas de acordo com sua fisiopatologia, sinais e sintomas, tratamento, diagnóstico e cuidados de enfermagem. Sistema cardiovascular é o que nós vamos começar. As doenças de atenção, aterosclerose e arteriosclerose. Aterosclerose, formação de placas de ateroma sobre a parede das artérias. Estão vendo aí? Fica estreita. Arteriosclerose, doença degenerativa da artéria devido à destruição das fibras musculares lisas e das fibras elásticas que a constituem, levando a um endurecimento da parede arterial, produzindo por hipertensão arterial de longa duração ou pelo aumento da idade. É um comprometimento das fibras musculares. Sinais e sintomas. Você geralmente não tem sintomas de aterosclerose. Até uma artéria ser estreitada ou obstruída, que ela não pode fornecer sangue suficiente para seus órgãos e tecidos. Às vezes, um coágulo de sangue completamente bloqueia o fluxo de sangue, ou até mesmo quebra distante e pode desencadear um ataque cardíaco ou um derrame. Sintomas da aterosclerose dependem de quais artérias são afetadas. Nas artérias do coração, o sintoma é dor no peito, opressão, angina. Nas artérias elevando ao seu cérebro, sinais e sintomas: dormência súbita ou fraqueza nos braços e na perna, dificuldade para falar, uma fala arrastada, ou inclinando-se aos músculos em seu rosto. Você vê, ó. Estes sinais de um ataque isquêmico transitório que, se não tratado, pode progredir para um AVC, acidente vascular cerebral. Nas artérias em seus braços e pernas e sintomas: doença arterial periférica, tais como dor nas pernas ao caminhar. Nas artérias levando aos seus rins, hipertensão arterial, insuficiência renal. Nas artérias levando a seus órgãos genitais, você pode ter dificuldade de fazer sexo. Às vezes a aterosclerose pode causar disfunção erétil em homens. Em mulheres, pressão arterial elevada pode reduzir o fluxo sanguíneo para a vagina, tornando o sexo menos prazeroso. O diagnóstico. Para ter um diagnóstico, infelizmente, muitas das vezes só com a ocorrência das complicações. Os estudos úteis para avaliar o grau da doença são a ultrassonografia, as tomografias e as arteriografias. Tratamento. Prevenção deve-se reduzir esses fatores de risco. Quais são? Obesidade, sedentarismo, tabagismo, dieta com baixo teor de gordura e sal. Geralmente é realizada a prescrição de medicamentos para reduzir o nível de colesterol no sangue. E doses baixas de aspirina servem para reduzir o risco de formação de coágulos. Localizadas nas artérias coronárias, realiza-se uma angioplastia,
Nos casos de obstrução das artérias carótidas, pode ser realizada uma remoção da placa por cirurgia. Então, na carótida, pode ser retirada por uma cirurgia. Já nas coronárias, que irrigam o nosso coração, é feita essa cirurgia. Olha lá o stent sendo colocado, a mola, para justamente ocorrer essa passagem de sangue adequadamente. Cuidados de enfermagem. Repouso absoluto, evitando movimento. Oxigenoterapia constante e umidificado. Verificar sinais vitais de 2 em 2 horas, observando alterações nos meios, arritmias ou choque cardiogênico. Controle hídrico rigoroso. Evitar sobrecarga cardíaca. Prestar cuidados de higiene no leito. Administrar medicamentos prescritos. Manter um ambiente tranquilo. Orientar os familiares a evitarem conversas excessivas e assuntos desagradáveis. Oferecer dieta leve, hipossódica e polipêdica. O que é isso, hipossódica, baixo sal. E polipêdica, baixa de gordura. Orientar o paciente para a alta. Evitar alimentos ricos em carboidratos e gorduras, bebidas alcoólicas, fumo, café. Repouso relativo. Nas primeiras... da primeira à 12ª semana, retomando gradativamente a vida normal. Manter tranquilidade emocional. Equilíbrio entre sono, repouso e atividade física, evitando excessos. Procurar o hospital se ocorrerem sintomas de recidiva. Angina, dor no peito. O termo angina caracteriza por dor, e seu uso mais rotineiro na prática de saúde diz respeito à dor ou desconforto torácico. Sintoma da aterosclerose coronariana. Sintoma típico de doença arterial coronária, mas em alguns casos ela pode se manifestar por cansaço fácil, arritmias e desmaios, além de falta de ar. Dependendo da gravidade, é possível tratá-la com alterações no estilo de vida, medicamentos, angioplastia ou cirurgia. Sinais e sintomas. As pessoas podem ter dor local, no peito, no braço, maxilar ou pescoço. Tipos de dor, como um punho fechado no peito, queimação no peito ou súbita no peito. No corpo, fadiga, incapacidade de praticar exercício físico, tontura e suor. No aparelho gastrointestinal, ingestão ou náusea. Indigestão, ele fica com uma dificuldade, tá? No sistema respiratório, falta de ar ou respiração rápida. Também comum ansiedade, aperto no peito ou taquicardia. Medicamentos: amiodarona, Ancoron, aspirina 20, atenolol, atorvastatina cálcica, besilato de amlodipino, carvedilol, clexane, concor, cordio, enalapril, exomedine, isordil, isosorbida, lipitor, monocordil. Cuidados de enfermagem. Reduzir a velocidade da marcha, levar mais tempo para se vestir. Evitar excesso de alimentação, fazendo refeições mais leves e descansando após as mesmas. Evitar atividades que produzam a dor, angiose, esforço físico, temperaturas extremas, situações emocionais que possam levar ao estresse. Diminuir o peso, se necessário, para reduzir a carga cardíaca. Parar de fumar. O fumo pode exacerbar a intensidade dos ataques anginosos. Usar a medicação indicada, levando sempre consigo um frasco de comprimidos de nitroglicerina. Verificar e registrar os sinais vitais de 6 em 6 horas. Infarto agudo do miocárdio. O que é isso? É o bloqueio do fluxo sanguíneo para o músculo do coração. Os sintomas incluem aperto, dores no peito, no pescoço, nas costas, nos braços, fadiga, atordoamento, arritmia cardíaca e ansiedade. Mulheres costumam ter mais chances de apresentar sintomas atípicos do que os homens. As pessoas podem ter dor local no braço, braço esquerdo, maxilar, peito, dor circunstancial em repouso, queimação no peito, fadiga, tontura, pele fria e úmida, suor e suor frio,
indigestão, náuseas e vômitos, desconforto ou rigidez, aperto ou desconforto no braço, no peito, aperto ou desconforto, também como ansiedade, falta de ar ou palpitação. Sintomas de infarto: suor frio, falta de ar, dor abdominal, palidez, cansaço, tontura, dor no ombro, braços ou costas, palpitações cardíacas, náuseas ou vômitos e dificuldade para dormir. A assistência de enfermagem. As alterações eletrocardiográficas: pressão arterial, frequência cardíaca e queixa de dor precordial. Deve-se manter o paciente em oxigenoterapia e um acesso venoso calibroso. Durante a angioplastia, que é a cirurgia. Durante a angioplastia, o enfermeiro deve retirar próteses dentárias, investigar histórias de alergias, preparar a via de acesso, realizar a asepsia, dispor de campos cirúrgicos e preparar o instrumental cirúrgico. Normalmente, o procedimento é realizado por via radial ou femoral. Cabe ao enfermeiro fornecer todo o material necessário durante o procedimento, checar e administrar anticoagulantes quando solicitado. Estar atento às intercorrências que podem acontecer, tais como taquicardia ventricular, parada cardiorrespiratória, bradicardia, hipotensão, entre outros. Taquicardia, aumento da frequência cardíaca do pulso, bradicardia, diminuição, ok? Hipotensão, pressão. Pressão é uma coisa e frequência cardíaca é outra. Após a angioplastia, orientar a paciente quanto ao repouso, os cuidados com o curativo e a dieta. Quando o procedimento for realizado por via radial, deve-se retirar o introdutor, assim que finalizado o procedimento, e realizar o curativo compressivo, mantendo pós 2 horas. Em seguida, desapertá-lo e verificar perfusão e o pulso. Quando o procedimento for realizado por via femoral, o introdutor deve ser retirado após 5 horas. O paciente deve ser orientado quanto ao repouso e manter a restrição do membro durante esse período. Após 5 horas, retirar o introdutor e manter compressão manual por aproximadamente 20 minutos para hemostasia. Logo após, realizar um curativo compressivo em região inguinal, orientando o paciente a retirá-lo no dia seguinte. Curiosidades. Nos homens, a dor precordial é o sintoma mais frequente. Já nas mulheres, o cansaço e fadiga extrema são os sintomas mais encontrados. Nas mulheres, é mais frequente sentir náusea, dores no epigástrico ou nas costas, pescoço ou queixo. Muitas vezes, sintomas outros que não a dor são sentidos já há muito tempo antes do infarto ocorrer. A intensidade da dor do infarto varia muito do doente para doente. A dor não necessita ser intensa. A dor geralmente irradia para o braço esquerdo, mas em 15% dos atingidos irradia para o braço direito. Muitos sintomas de doença das coronárias são ignorados pelos pacientes e também pelos médicos. Existem infartos silenciosos, que são revelados ao eletrocardiograma ou outros exames por ocasião de exames rotineiros. Exija do seu médico que investigue a causa de seus sintomas, principalmente se pertencer ao grupo de risco. A parte do coração que necrosar, morrer por ocasião de um infarto, não é mais viável e não produzirá sintomas como dor. Logo, enquanto o doente sente dor, resta tecido cardíaco viável, que pode se recuperar por si ou com tratamentos adequados. Quanto antes esse tecido doente for tratado, maiores as chances de ser recuperado. Se isso acontecer, se notar uma ou mais de uma das manifestações acima, não espere. Vá ou chame imediatamente um serviço de emergência. Insuficiência cardíaca. Condição crônica em que o coração não bombeia sangue de forma adequada. A insuficiência cardíaca pode ocorrer se o coração não for capaz de bater sístole ou de ser preenchido diástole corretamente. Os sintomas incluem falta de ar, fadiga, inchaço nas pernas, poplíteas e batimento cardíaco acelerado.
Os tratamentos podem incluir reduzir a ingestão de sal, limitar a ingestão de líquidos e tomar remédios sob prescrição médica. Em alguns casos, pode ser necessário implantar um desfibrilador ou marca-passo. Olha lá a poplítea. Edemaciamento. Insuficiência cardíaca esquerda e insuficiência cardíaca direita. A insuficiência cardíaca esquerda resulta primeiramente de um representamento progressivo ao sangue dentro da circulação pulmonar e das consequências da redução do fluxo e da pressão sanguínea periférica. Tá ok? Um represamento progressivo na região pulmonar, na circulação pulmonar. O que é isso, Pro? É porque do lado esquerdo a gente brinca que é o sangue oxigenado. Então, ele vem do pulmão para o átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo através da válvula bicúspide ou mitral, e do ventrículo esquerdo ele vai para todo o corpo. Então, com esse comprometimento, essa insuficiência, nós temos uma redução do fluxo sanguíneo e da pressão sanguínea periférica. Já a insuficiência cardíaca do lado direito, geralmente consequência da insuficiência cardíaca esquerda. Qualquer aumento da pressão da circulação pulmonar inevitavelmente produz maior sobrecarga do lado direito, porque como o sangue sai do ventrículo direito para o coração, para depois voltar para o átrio esquerdo, se ele tiver um comprometimento na parte esquerda do coração, vai afetar consecutivamente o lado direito do coração. Insuficiência cardíaca aguda. É um acontecimento súbito e catastrófico, de grande risco que ocorre devido a qualquer situação que torne o coração incapaz de sua ação eficaz. Geralmente, a insuficiência cardíaca aguda é consequente a um infarto do miocárdio ou a uma arritmia severa do coração. Existem ainda as insuficiências cardíacas agudas provocadas por doenças não cardíacas. A insuficiência cardíaca aguda é uma situação grave, existe tratamento médico emergencial e mesmo assim é muitas vezes fatal. Exemplo delas são a hemorragia severa, o traumatismo cerebral grave, o choque elétrico de alta voltagem. A insuficiência cardíaca congestiva é o estado fisiopatológico em que o coração é incapaz de bombear sangue a uma taxa satisfatória às necessidades dos tecidos metabolizadores, ou pode fazê-los apenas a partir de uma pressão de enchimento elevada. A insuficiência cardíaca congestiva pode aparecer de modo agudo, mas geralmente se desenvolve gradualmente, às vezes durante anos, sendo a condição crônica. Gera a possibilidade de adaptações do coração, o que pode permitir uma vida prolongada, às vezes com alguma limitação aos seus portadores, se tratada corretamente. Então, é uma congestão. Pense assim num equipamento que ele está sendo abusado, está tendo um desgaste, e aí ele vai tentando fazer compensações, e nisso leva a uma insuficiência. Sinais e sintomas: dispneia, falta de ar. A falta de ar do portador da insuficiência cardíaca caracteristicamente se dá aos esforços físicos e quando o portador encontra-se deitado, ortopneia. Tosse, fraqueza, que chamamos de astenia, edema, inchaço ou aumento do volume dos membros, dor abdominal, palpitação, tontura, diminuição da emissão de urina. Cuidados de enfermagem: monitorizar a ingestão e a excreção de a cada 2 horas, manter a posição de Fowler para facilitar a respiração, tá? Elevar a cabeceira, monitorizar a resposta do tratamento diurético, avaliar a distensão venosa jugular, edema periférico, administrar dieta hipossódica, promover restrição hídrica, proporcionar conforto ao paciente e dar apoio emocional. Manter o paciente em repouso, observando o grau de atividade a que ele poderá ser submetido. Explicar antecipadamente os esquemas de rotina e as estratégias de tratamento. Vai permitir espaço para o cliente exprimir medos e preocupações. Apoiar emocionalmente o cliente e familiares. Promover um ambiente calmo e tranquilo. Estimular e supervisionar a respiração profunda.
Executar exercícios ativos e passivos com os membros inferiores. Pesar o paciente diariamente. Realizar balanço hídrico, quanto foi ingerido, quanto foi eliminado. Oferecer dieta leve, fracionada, hipossódica e polipídica. Anotar alterações no funcionamento intestinal. Administrar medicamentos conforme a prescrição médica, adotando cuidados especiais. Observar o aparecimento de sinais e sintomas de intoxicação medicamentosa. Transmitir segurança na execução das atividades. Cuidados na administração de diurético. Oferecer o medicamento pela manhã. Realizar o balanço hídrico. Pesar o paciente diariamente. Observar sinais de fraqueza, mal-estar e câimbras musculares. Estimular a ingestão de alimentos ricos em potássio, laranja, limão e tomate, desde que não haja contraindicação. Cuidado na administração de digitálicos. Verificar pulso e frequência cardíaca antes de administrar cada dose do medicamento. Caso o pulso esteja inferior a 60, consultar o médico. Observar sintomas de toxicidade digital. Arritmia, anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, bradicardia, cefaleia, mal-estar e alterações comportamentais. É por isso que os sinais são muito importantes para a gente, antes de administrar qualquer medicação. Sistema respiratório. Nós vimos um pouquinho de algumas doenças do sistema cardiovascular. Tem mais, tem algumas mais. Essas são as mais comuns, tá bom? Sistema respiratório. Olá, nariz, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Mais uma vez, esse é o nosso sistema respiratório. Diafragma, ó. Olha lá. A cavidade oral. Tá vendo lá a glote? Ali são as cordas vocais. Resfriado. Inflamação e infecção aguda do nariz e garganta, causada por vírus, infecção viral do trato respiratório superior. O resfriado leva a umidade para dentro do organismo. O trato respiratório se esfria e acumula umidade. É importante colocar essa umidade para fora. As narinas ficam com coriza, os olhos lacrimejam e há um mal-estar. O resfriado é uma infecção branda das vias aéreas. Pode ser causado por vários tipos de vírus, sendo o rinovírus o mais comum. É extremamente contagioso. Sinais e sintomas. Após de 1 a 3 dias da entrada do vírus no organismo, aparecem os sintomas: corrimento nasal, congestão nasal, espirro, perda de gosto e cheiro, coceira na garganta e tosse. Repare que tem muito em comum o resfriado do vírus com alguns sintomas da Covid, porque é um vírus. Nós temos perda de gosto e cheiro, a congestão, muitos têm febre, outros ficam assintomáticos. É o primeiro contato com o vírus. Só que o problema desse vírus, que são encapsulados, entendeu? Por isso que são chamados de Covid, é que eles se alojam, ele tem um poder de penetração mais profunda e ele dá uma insuficiência respiratória. Não em todo mundo, basicamente em alguns casos. Então, para nos proteger, é uma alimentação saudável e um estilo de vida adequado para favorecer. Sua transmissão ocorre por 2 métodos: método aerossol e método de contato direto. A aerossol é transmitida por gotas nasais expelidas pelas pessoas contaminadas que são inaladas por outras pessoas. Método do contato direto, você inala o vírus pelo nariz, logo depois você toca o nariz ou espirra na sua mão, o que contamina os seus dedos com o vírus. Depois você abre uma porta depositando os vírus na maçaneta. Qualquer pessoa que segura a maçaneta pode pegar os germes. Elas podem tocar os olhos ou o nariz e logo estarão resfriadas também.
Os sintomas surgem de 24 a 72 horas após a transmissão do vírus. Costuma durar de 5 a 7 dias, porém, em 25% dos casos, os sintomas persistem até 2 semanas. A maioria das pessoas apresenta de 3 a 5 quadros de resfriados por ano. É por essa base que quando uma pessoa está com Covid, sendo assintomática, não gerando problema respiratório, ela fica de 7 a 15 dias em isolamento. Mesmo em casa, ela fica no quarto sem contato com ninguém. É respeitando esse ciclo do vírus. Cuidados de enfermagem. Quando eu falei do isolamento, eu estava me referindo ao Covid, tá? O enfermeiro deve explicar ao paciente a necessidade de ingestão de água, tampar o nariz e a boca ao espirrar e tossir para que não transmita a outras pessoas, evitar aglomerações, repouso. Além disso, o enfermeiro deve observar e receitar as características da tosse. Gripe, também causada por vírus influenza. A gripe é uma infecção mais grave do que o resfriado, apresentando um quadro clínico mais rico que o resfriado. Então, nós saímos do resfriado, tem gente com Covid, apresenta-se só com as características de um resfriado. Tem gente agora que apresenta características de uma gripe. Sinais entre os sintomas: dores musculares, corrimento nasal, inflamação nas passagens respiratórias, febre alta, dores pelo corpo, dor de cabeça, mal-estar, perda de apetite, dor de garganta e tosse. Na gripe, os sintomas costumam aparecer subitamente, ao contrário do resfriado, onde eles surgem gradualmente. A tosse e a febre são sintomas precoces. Transmissão. O modo de transmissão é igual ao do resfriado. O tempo de doença costuma levar até 2 semanas. O tempo em que o paciente mantém-se contagioso durante até 7 dias ou 24 horas após a resolução da febre. A gripe também apresenta uma maior taxa de complicações, como pneumonia pelo próprio influenza ou por bactérias oportunistas. Tratamento. Além da vacina contra a gripe, já existem remédios específicos contra a influenza, que, quando indicados, devem ser administrados com o máximo de 48 horas do início da doença. O tratamento específico é indicado em crianças, idosos e pessoas com comprometimento do sistema imune, que são os imunocomprometidos. Por isso que são o grupo de risco. Não cura a gripe, mas reduz bastante o tempo de duração e ajuda a prevenir complicações. Importante: tratamento com antivirais só deve ser feito após avaliação médica. Então, tem muita gente que com a Covid está pegando medicamentos por conta própria e tomando. E sem necessidade. E pela avaliação médica gerando comprometimento no seu corpo. Infelizmente, quando se trata de vírus, nós tratamos os sintomas, não o vírus. Então, por isso, cada pessoa vai necessitar de medicamentos diferenciados. Os sinais da gravidade da gripe são dificuldade respiratória, dor torácica para respirar, pressão baixa, alteração da consciência, desorientação ou vômitos persistentes. Cuidados de enfermagem. Saiu enfermagem. Para se prevenir da gripe, deve-se evitar contato próximo com pessoas contaminadas, pelo menos 2 metros, evitar contato direto das mãos com os olhos e boca, sem antes terem lavado, lavar as mãos frequentemente, evitar em ambientes com pouca circulação de ar e com muitas pessoas. Atenção para as diferenças entre gripe comum e H1N1. Sintomas iniciam repentinamente e podem incluir febre, tosse, dor de garganta, dores musculares, dor de cabeça, irritação nos olhos, congestão nasal e fadiga. Já H1N1, sintomas também se iniciam repentinamente e são praticamente os mesmos de uma gripe comum. No entanto, pode ser mais intenso: cansaço prolongado, dor no corpo e no tórax, febre alta e dificuldade para respirar. E nós tivemos a vacina da H1N1. Temos a vacina da influenza e tivemos a vacina da H1N1 quando tivemos surto. E agora estamos necessitando da vacina do Covid. Só que temos que entender que a vacina ela tem um tempo. Tem um tempo de teste. Porque a vacina a gente aplica o vírus morto ou atenuado. Vai dar efeito o vírus morto? Vai dar efeito o vírus atenuado? Qual é a dose do vírus? Quantas ml vai ser dada? Tudo isso são estudos. Quais são as respostas que nós vamos ter dos anticorpos do corpo
Quem vai ser primeiro? Porque pense aí. Se não for feito de uma forma correta, aí meu filho, o menor, se toma, mas ele manifesta algumas reações. E o restante da casa? E se durante essas reações eu ou o pai já tiver com Covid e passar para ele, durante ele estar tendo a reação à vacina? Então, tudo é estudado, tudo é medido e é feito de forma para não termos uma crise em massa. Gripe versus resfriado. Febre alta, tosse seca, dor de cabeça forte, dores musculares, cansaço, exaustão e desconforto no peito. Gripe. No resfriado, tosse irritativa, dores musculares, cansaço, desconforto, nariz congestionado, coriza e dor de garganta. Não estou paranoico com esta questão da gripe suína, querida. Mas que eu escutei minha feijoada tossir, eu escutei. Tem gente que não entende o nome e acha que da alimentação, ele ali está cozido, ele vai pegar alguma doença, ok? Temos as pessoas paranoicas, sim, mas temos as pessoas que não se cuidam também, tá? Vamos ter equilíbrio, vamos ter o meio termo. O que é que nós podemos fazer para nos cuidar? Quais são os EPIs necessários para nos cuidar? Quais são os hábitos de higiene necessários para nos cuidar? E como eu posso prevenir o meu corpo? Qual é a alimentação adequada que eu devo ter? Qual é o estilo de vida que eu devo parar agora? Agora a brincadeira é só beber, 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 beber. Nós temos um índice aumentado de estrupos, de violência doméstica, crianças sofrendo muito dentro de casa, de fome e espancamento. Então vamos ter consciência das nossas atitudes. E não podemos cuidar, eu sempre digo, não podemos cuidar de ninguém se não cuidarmos de nós mesmos. É um grupo de distúrbio caracterizado por inflamação e irrigação da mucosa do nariz. Pode ser classificada como não alérgica e alérgica. Pode ser uma condição aguda ou crônica. Tipos: não alérgica. Pode ser causada por diversos fatores, incluindo fatores ambientais, como as alterações na temperatura, umidade, odores ou alimentos, infecção, idade, doença sistêmica, drogas, como a cocaína, medicamentos prescritos ou a presença de corpos estranhos. Alérgica pode ser manifestar de uma alergia, em cujo caso ela é referida como rinite alérgica. Manifestações: rinorreia, drenagem nasal excessiva, coriza, congestão nasal. A drenagem nasal é purulenta quando a rinite é bacteriana, prurido nasal, espirros, cefaleia. Pode acontecer quando a sinusite está presente. Tratamento médico depende da causa, que pode ter identificado pela obtenção do histórico e o exame físico. Agentes antimicrobiáticos, antihistamínicos, decongestionantes nasais, agentes oftálmicos, corticosteroides, intranasais. Na rinite alérgica, testes para identificar os possíveis alérgenos, imunizações e os corticoides. Tratamento de enfermagem. O tratamento dos pacientes portadores de rinite alérgica é composto por 3 pontos fundamentais: higiene ambiental, tratamento medicamentoso e vacinas antialérgicas, ensinando o autocuidado ao cliente, adequada técnica de administração dos medicamentos. Sinusite, esse é o tema. É a infecção dos seios paranasais. Desenvolve-se em consequência de uma infecção respiratória alta. A congestão nasal causada por inflamação, edema ou transsudação de líquido que leva à obstrução da cavidade nasal. Os organismos bacterianos contribuem com mais de 60% dos casos de sinusite aguda. Passagem de um líquido com baixo teor de proteína. O que é isso, Pro, que você está explicando? A transsudação. É passagem de um líquido com baixo teor de proteínas através de uma membrana, como, por exemplo, a parede de um capilar, em consequência do desequilíbrio das forças hidrostáticas e osmóticas. Olha os seios paranasais. Estão vendo? Etimoidais, maxilares e frontais. Sinusite aguda. É uma inflamação dos seios por meio de 3 semanas em um adulto e 2 semanas em uma criança. É frequentemente associada a um resfriado comum. Sinusite crônica.
É uma inflamação dos seios que persiste por mais de 3 semanas em um adulto e mais de 2 semanas em crianças. Manifestações clínicas: dor facial, pressão sobre a área sinusal afetada, obstrução nasal fadiga, secreção nasal purulenta, febre, cefaleia, otalgia, odontalgia, tosse, sensação de olfato e paladar diminuído, dor de garganta e congestão facial. Não necessariamente quem tem sinusite vai ter dor de garganta quando a pessoa sofre de sinusite alérgica. Tem pessoas que têm rinite e sinusite. Tem pessoas que só têm rinite quando sofre de alergia. Uma coriza extrema, uma dor, ou então aqui uma dor de cabeça, mas logo depois passa, tá bom? É diferente. Agora sim, uma alergia maltratada leva à infecção, porque bactérias, fungos, organismos oportunistas vão se aproveitar daquele momento para poder colonizar. Complicações: meningite, abscesso cerebral, infarto isquêmico, osteomielite, encefalite, celulite orbital grave, abscesso subperiósteo, trombose dos seios cavernosos, tá? Aí já estamos falando de bactérias. Então, quem tem alergia precisa tratar. Eu sofro de sinusite e rinite e eu trato essa minha alergia e, graças a Deus, nunca teve uma colonização a esse extremo, tá bom? Então, se cuidem. Diagnósticos: história e exame físico cuidadoso, radiografia dos seios da face, tomografia computadorizada, ressonância magnética e endoscopia nasal. Tratamento médico: o objetivo é controlar a infecção do ressecamento da mucosa nasal e o alívio da dor. Descongestionantes, antihistamínicos para reduzir a congestão nasal, oral ou tópico. Antibiótico para controlar a infecção bacteriana, caso esteja presente. Analgésico para reduzir qualquer dor, vaporização e irrigação de solução salina. Cuidados de enfermagem. As medidas de enfermagem são direcionadas para a facilitação da drenagem, a umidade adequada, a inalação de vapor, a ingestão hídrica aumentada e a aplicação de calor local, compressas úmidas e quentes, que auxiliarão na promoção da drenagem, higiene oral. Orientar o paciente e a família sobre a importância do tratamento medicamentoso. Explicar os sinais de complicações potenciais, febre persistente, cefaleia intensa e rigidez da nuca. Faringite. A faringite gera uma inflamação da garganta, provocada por vírus, faringite viral e bactérias, faringite bacteriana. Faringite aguda. Muitos casos são devidos à infecção viral. Diminui de maneira imediata, dentro de 3 a 10 dias depois do início. Estreptococo beta hemolítico do grupo A, a faringite estreptocócica. Aí já se torna grave. Faringite crônica é uma inflamação persistente da faringe. É mais comum nos adultos que trabalham ou vivem em ambientes empoeirados. Usam sua voz em excesso, sofrem de tosse crônica e usam habitualmente álcool e tabaco. Manifestações clínicas. Quais são a faringite aguda? Tonsilas e membranas faríngeas de cor vermelha intensa, folículos linfóides edemaciados, salpicados com exudado branco, purpúreo e linfonodos cervicais hipertrofiados e sem tosse, febre, indisposição e dor de garganta. Faringite crônica, inflamação persistente, sensação constante de irrigação ou congestão da garganta, muco que se coleta na garganta e pode ser expelido por tosse, bem como dificuldade de deglutir. Complicações: sinusite, otite média, abscesso peritonsilar, mastoidite, febre reumática, nefrite. Diagnóstico: uma história minuciosa, um exame físico completo, teste rápido de antígeno estreptocócico, cultura de faringe, suaves nasais e hemoculturas. Sinais e sintomas: esta inflamação causa intensa dor de garganta, pode surgir pequenos carocinhos doloridos no pescoço, vermelhidão e inchaço na garganta, dificuldade em engolir, febre e aumento das línguas. Tratamento: o tratamento para faringite pode ser indicado pelo clínico geral ou otorrinolaringologista e geralmente é feito com a ingestão de medicamentos antibióticos por até 10 dias. Durante
A pessoa tem que cuidar da alimentação, evitando alimentos muito quentes ou gelados. Evitar falar, porque até mesmo isso pode incomodar a garganta, provocando tosse que pode agravar o desconforto. Terapia farmacológica: penicilina, eritromicina, cefalosporina e outros. Analgésicos e anti-inflamatórios, antitussígenos e antihistamínicos. Terapia nutricional: dieta líquida ou branda, podendo os líquidos ser administrados por via endovenosa. Nos casos graves. O tratamento de enfermagem: repouso durante o estágio febril, gargarejos ou irrigações com solução salina morna. É uma medida eficaz para a redução dos espasmos dos músculos faringianos e do alívio da inflamação da garganta. Inflamações graves: utilizar colar de gelo. Encorajar a higiene oral, instruir o cliente ou a família sobre a importância de cumprir plenamente a terapia. Laringite: inflamação da laringe, geralmente causada por vírus ou bactéria. Inflamação da laringe que faz com que sua voz fique áspera ou rouca. A laringe pode ser um curto prazo ou de longa duração crônica. Na maioria das vezes, ela surge rapidamente e dura mais de 2 semanas. Sintomas crônicos são aqueles que duram 2 semanas ou mais. Por isso, marque uma consulta médica se os sintomas permitirem por mais tempo. Nesses casos, a laringite pode ser causada por problemas mais graves. Dentro da laringe há as cordas vocais, 2 dobras das membranas da mucosa que cobrem um músculo chamado músculo vocal. Normalmente, suas cordas vocais abrem e fecham suavemente, formando sons através de seu movimento de vibração. Mas na laringite, suas pregas vocais ficam inflamadas ou irritadas. Ocorre um inchaço que leva à distorção do som produzido pelo ar, que passa sobre elas. Como resultado, sua voz soa rouca. Em alguns casos de laringite, sua voz pode se tornar quase indetectável. A maioria dos casos de laringite é desencadeada por infecção viral temporária ou esforço vocal e não são graves. Laringite aguda. A maioria dos casos, a laringite é temporária ou aguda. Causas da laringite aguda incluem infecções virais semelhantes às que causam resfriado, esforço vocal causado pelo uso excessivo da voz, infecção bacteriana como a difteria, embora seja raro. E a crônica? Dura mais de 2 semanas e é conhecida como laringite crônica. Esse tipo de laringite é geralmente causado por exposição a substâncias irritantes ao longo do tempo. Laringite crônica pode causar tensão das pregas vocais, lesões ou tumores na prega vocal, pólipos ou nódulos. Essas lesões podem ser causadas por irritantes inalatórios, como vapores químicos, alérgenos ou fumaça, doença do refluxo gastroesofágico, pode levar a uma laringite, sinusite crônica, uso excessivo de álcool, uso excessivo habitual de sua voz, como o caso de cantores ou professores, e fumar. Causas menos comuns da laringite crônica: infecções bacterianas ou fúngicas e infecções por certos parasitas. As causas de rouquidão crônica incluem câncer, paralisia das cordas vocais, o que pode resultar em lesão, AVC, um tumor, pulmonar ou outras condições de saúde, aumento da curvatura das cordas vocais da terceira idade. Tratamento: descansar a voz tanto quanto possível. O paciente deve falar baixo e pausadamente, evitando sussurrar. Falar ao telefone ou em voz alta também deve ser evitado. Não pigarrear. Se a tosse seca, medicamentos da venda livre pode ajudar, então, para manter isso hidratado. Manter o ambiente úmido com vaporizadores ou bacia d'água. Beba muito. Isso ajuda a irrigar as cordas vocais, evitando forçá-las, ajudando na recuperação. Não fume e mantenha o paciente longe do fumo passivo, que é quando você não fuma, mas está perto de quem fuma. Asma, doença pulmonar cujos sintomas são chiado e dificuldade para respirar. Essa doença se caracteriza pela inflamação crônica das vias aéreas, o que determina o seu estreitamento, causando dificuldade respiratória. Sinais: falta de ar, sensação que o ar não chega nos pulmões, tosse, especialmente à noite, chiado ou ruído característico ao respirar.
Como se desenvolve? As pessoas asmáticas reagem demais e facilmente ao contato com qualquer gatilho, estímulo. Dentre estes, mais comuns são alterações climáticas, o contato com poeira doméstica, o mofo, o pólen, os cheiros fortes, pelos de animais, gripes, resfriados, fumaças, ingestões de alguns alimentos ou medicamentos. O que fazer? O que se recomenda fazer na crise é oferecer o remédio de asma para a pessoa. Colocar a pessoa sentada inclinada na frente durante minutos. Chamar uma ambulância ou levá-la para o hospital se os sintomas não passarem. Durante um ataque de asma, deve-se agir rapidamente, porque ela pode ser fatal. Olá, asma. Olhe como é os alvéolos de uma pessoa saudável e de um asmático. E olhe quando ele está em crise de asma. O socorro. Muitos usam bombinhas. Eu tive que orientar algumas escolas porque nós não aceitamos medicamento na escola. Eu digo, olha, já existe lei. Você precisa da sua bombinha independente. É direito dele. Faz parte do corpo dele. Ele tem que levar. Então, as escolas não dão medicamento para febre, nada disso. Tem que ligar para os pais, tem que levar para o socorro. Mas a bombinha, tanto da criança, independe, tem que andar com ela. É direito dela. Bronquite. Inflamação dos brônquios, canais que conduzem o ar inalado até os alvéolos pulmonares. Ela se instala quando os minúsculos cílios que revertem o interior dos brônquios param de eliminar o muco presente nas vias respiratórias. Esse acúmulo de secreção faz com que eles fiquem permanentemente inflamados e contraídos. Olá, bronquite. Aguda versus crônicas. A diferença.